muito prazer. Tem muita gente aqui que eu conheço, muita galera da comunidade, então não vou ficar aquele papinho. Prazer, me chamo Enzo. Mas pra quem não me conhece, eu sou Enzo, eu sou um dev iOS, estou trabalhando mais ou menos há 5 anos na área, não necessariamente com iOS mobile em específico, mas dev. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre IA local no iPhone, no Mac, tudo que é Apple, como o Felipe falou um pouquinho mais cedo, falando sobre Foundation Models, e eu discordo que é ruim o modelo. Tipo, ele não é bom, mas ele não é ruim também. Só para contextualizar aqui um pouquinho mais, vai funcionar, né? Aí, eu me chamo Enzo, vocês querem aqui? Eu não tenho 12 anos. As tatuagens aqui, na verdade, para provar isso, eu na verdade nem gosto de tatuagem de barba, só para não confundir com menor de idade mesmo. E quem conhece que eu fiz o ensino médio de Techbook, é um ensino médio que ensina bastante sobre habilidades técnicas e movimento em si. Eu atualmente estou cursando Sistema de Informação aqui na PUC, que é o melhor curso disparado. E eu fiz algumas palestras aqui sobre ágil na PUC. Então, principalmente sobre parte local, eu achei uma coisa bem interessante, como o Felipe comentou ali mais cedo, é o futuro da computação. Querendo ou não, tem até uma palestra que a gente teve hoje na academia mais cedo sobre isso, que antigamente o diretor da IBM estimava que o mercado mundial de computadores ia ser mais ou menos 5 computadores para o mundo inteiro. E não, hoje em dia todo mundo tem mais de 20 computadores na nossa vida. Nossa geladeira, um computador, nosso carro, um computador, nosso celular, um computador, nosso computador, um computador, quem diria. E eu acho que é a mesma coisa. Ao invés de a gente ficar dependendo só de um servidor, de coisa na cloud, coisa na nuvem, caro, na área privada, a gente vai começar a ter muito mais local. E, como eu falei, eu já sou dev há 5 anos, então já trabalhei ali com o grande Felipe na UX.io, recentemente saí. Atualmente eu estou atuando como dev de iOS mesmo, então bem legal, é um mercado bem emergente. Inclusive recomendo a todos a procurar vaga, o mercado está voltando a ficar bom, graças a Deus. E eu faço parte da Apple Academy. Então, esse programinha legal, que a gente vai basicamente passar o dia inteiro fazendo aplicativo, ficar tendo ideia maluca, ficar desenvolvendo ideia maluca. É bem divertido, é bem legal. E nesse programa eu já fiz alguns aplicativos, de Blip, um aplicativo de reconhecimento musical que usa um algoritmo de machine learning por debaixo dos panos, mas não é IA, então não vai ser sobre ele que a gente vai falar. Opa. O Ninf, que é uma história interativa, onde você é um mago e você tem que basicamente achar um sanduíche numa caverna. Bem divertidinha a proposta, mas prometo para vocês que é mais legal do que isso. Tem agora, recentemente, o Fluid também, todos esses aplicativos feitos com o CoreML em si, com machine learning em si, e fora isso, alguns outros aplicativos aí que não tem muito pé nem cabeça, mas assim, se tem ícone, dá para colocar no portfólio, né? Mas voltando um pouquinho no Ninf, no jogo do mago que tem que comer um sanduíche numa caverna, é uma proposta bem engraçada, porque tudo que girava em torno desse aplicativo era uma IA proativa, como o Felipe comentou ali com a gente. Então o ponto central desse aplicativo é uma inteligência artificial gerar uma história para você. Como funciona? Tem todo um livro de D&D passado num sistema de dados ali por trás da inteligência artificial. Então a gente faz um fine tuning ali para ele conseguir funcionar com os nossos dados privados. E ele vai basicamente pegar o que você como usuário está fazendo, sem te dar nenhuma sugestão, sem te dar nenhum parâmetro, sem nada, vai interpretar o que você faz. Então se você está na porta da caverna e você simplesmente decide virar de costas e ir embora, você pode. E umas coisas mais engraçadas também, que testando esse aplicativo eu tive uma grande ideia, que era fazer vídeo com ele. E eu pensei, nossa, a gente está na era da inteligência artificial, né? Com certeza tem como fazer um vídeo usando IA. E assim foi. Eu achei uma API chinesa. É uma API boa. Eu fui meio burro, na verdade, quando eu fui usar ela. Que ela simplesmente demorou para responder. E eu não inspecionei os headers direito. E isso, inclusive, é um dos problemas que o Foundation Models resolve. Você não consegue fazer burrice com o Foundation Models. Primeiro, porque ele é de graça. Segundo, porque a interface no código dele é muito melhor. Mas enfim, eu fui tentar gerar código. E toda essa premissa do mago comendo sanduíche, pensei, eu vou tentar testar isso aqui e fazer um vídeo do mago comendo sanduíche. Eu esqueci. Tem todo um storytelling por trás, eu pulei os slides, esqueci de fazer isso. Esse aplicativo, ele funciona interpretando o que você fala, cria uma história, cria um vídeo por trás. Enfim, pouco importante, quebrou o sanduíche. A questão é, quando eu fui testar a API, eu fiz um vídeo, certo? O vídeo funcionou legalzinho, eu teria umas coisas, troquei o meu modelo ali, fiz um outro vídeo. Eu tentar fazer outro vídeo. E a API não respondeu. E não deu 404, não deu 503, não deu nada. A API simplesmente não respondeu. E eu, como ótimo desenvolvedor, ao invés de esperar a API responder, eu mandei 30 outras requests para a API. E acabou que a API realmente estava respondendo, só estava demorando mesmo. Porque gerar vídeo, né? Poxa, uma task assim meio ferradura pro servidor.
No final das contas, eu acabei gastando mais ou menos uns $20 ali, que é umas 3 casas aqui no Brasil hoje em dia com a cotação dólar. E agora eu tenho tipo uns 20 vídeos de mago comendo sanduíche diferente. Que assim, não é necessariamente uma coisa muito ruim, sabe? É engraçadinho poder chegar numa talk e falar disso, mas eu não precisava de tudo isso. E inclusive, esse vídeo do mago comendo sanduíche é a tela de carregamento do aplicativo. Tá ali. Funciona então, não é só um próprio conceito. Inclusive, por favor, baixe um aplicativo para me ajudar a pagar toda essa porra dessa clínica. Mas enfim, isso daí me deu uma ideiazinha. Essa aqui é a pipeline do aplicativo, basicamente. Como funciona? Tem um iPhone, ele vai fazer 3 requisições para APIs diferentes, 2 sendo Gemini e uma sendo um modelo chamado One 2.2 Pro, que é o modelo da minha API chinesa que vai gerar os vídeos. O que está acontecendo aqui? Eu tenho muitos pontos de falha, muitos pontos onde todo o meu dinheiro pode simplesmente ir água abaixo, igual aconteceu com os magos de sanduíche. O que acontece? Só nessa primeira parte de gerar história e tentar gerar um prompt de interação para gerar o que vai ser a próxima ação do usuário, sem nem pensar em vídeo, aqui já são 2 chamadas de API. E aqui embaixo, para adicionar o histórico, que eu comentei com vocês mais cedo, de conseguir adicionar todo o livro de D&D como contexto, é mais chamada de API. Gerar o vídeo, mais chamada de API. Tudo basicamente mais chamada de API. E a questão é, você é caro pra caramba. Eu fiquei pensando, tá, a minha API está rodando na cloud, certo? Cloud é um negócio que a gente vê com a olha lá pra cima. Lá em cima tem um modelo diário. Tá, beleza, então meu modelo está na cloud. E eu estou pagando para usar a cloud. Por que eu simplesmente, não deixo de usar a cloud? Porque, teoricamente, a cloud vai ser um computador em algum lugar, certo? É todo esse contexto. E se tem uma IA na cloud, eu posso ter uma IA no computador. E se eu tenho um computador, eu posso abrir meu computador e rodar minha IA, certo? E aí tudo bem, eu acho que faz sentido. E assim que são os projetos. Você pode estar se perguntando, tá, por quê? Tá bom, tem um custo financeiro, mas fora isso, tem umas questões que o Felipe comentou também. Obrigado, Felipe, você falou 90% do que eu queria falar, cara. Facilitou muito minha vida. Mas privacidade é caro. A gente tem aqui, tem alguém aqui que usa Cursor? 1, 2, 3, tá, uma galera então. Recentemente o Cursor alterou o modelo de pricing deles. O que era antes $20 por mês, agora se tornou mais de 400. Simplesmente um monte de token que a galera tinha pagado para usar se esfacelou. Eles deram alguma explicação? Não. Então, basicamente, ou você paga, ou você não usa. Outra coisa também, esse é o problema do mago sanduíche. O negócio não funcionou, eu fico apertando até funcionar. Ele vai pular 3 slides de uma vez. Você tá com luz, eu acho. Faz muito sentido. É o mago sanduíche, cara. O problema é sempre desenvolvedor. E na aula privada também, como o Felipe comentou, obrigado de novo, Felipe, a Apple é bastante forte nessa questão da privacidade e 99,9% das vezes que você vai fazer uma chamada de API, ela não vai ser privada. Seja da forma como você está mandando seus dados, podem ser interceptados por um ator terceiro, ou da forma como o servidor está recebendo e encriptando isso. Criptografando. Enfim. Um fun fact muito legal, vocês conhecem esse carinha aqui, o Sam Altman? E saiu há uns tempinhos atrás que o OpenAI tem um contrato com o governo americano. Então, todos os chats, todos os dados, todas as conversas, todos os prompts que vocês fazem são monitorados pela CIA/FBI. Tipo assim, não tem nada de legal para esconder. Cursor, como que centraliza uma div? Meu Deus do céu, eu vou perder por isso. Não. Mas não é legal. Tem muitos dados de empresas que estão ali no meio. Quem nunca que rodou um código ali no cloud, tacou direto para a produção, faz parte. E às vezes isso não é compliant ready. As empresas não gostam disso. Então, como que a gente vai fazer agora? Rodar nossa IA localmente, fazer tudo de ser privado, grátis, rápido, bonitinho. Como isso aqui é o Cocoa Heads, a gente vai falar especificamente sobre o iPhone. De novo, pela 20ª vez, obrigado, Felipe, por já ter dado uma introdução no Foundation Models. Mas uma das coisas muito legais que a Apple está introduzindo agora recentemente são os Foundation Models. Nada mais é do que uma biblioteca aberta para nós, como desenvolvedores, conseguir interagir com os modelos que já existem no CoreML. Então, o que acontece? Todo modelo de LLM é um modelo de machine learning. Eles funcionam basicamente prevendo o que você vai escrever, ou o que você gostaria de escrever. Então, o exemplo ali do test completion é um ótimo exemplo. Que você está escrevendo, por exemplo, banana, ele vai tentar, 90% de chance disso aqui, o usuário está querendo escrever banana, certo? É a mesma lógica, só que aplicada de um jeito um pouquinho diferente. Então,
um Foundation Models a gente consegue fazer isso de uma forma extremamente intuitiva, extremamente fácil e extremamente rápida, que eu vou estar mostrando agora para vocês. Inclusive vou ter que... Tem que só mover o computador, tem problema? Só um segundo. Aí, valeu. Tá com bateria. Hã? Tá com bateria aí. Vamos ver se tá funcionando. Funciona. Oi. Beleza. Aí, funciona. Sim, deixa isso. Tá, obrigado. Nossa, que estranho que eu tô nesse palco aqui, até parece que eu sou importante. Enfim, a gente tem o Foundation Models. E aqui para vocês eu queria trazer o exemplo do nosso joguinho do Mago Sanduíche. O que acontece? Tem todo aquele rolê de chamar 300 milhões de APIs diferentes, certo? Então eu vou rodar aqui o aplicativo para vocês para ter mais ou menos um exemplozinho prático e eu quero que vocês notem duas coisas principais. A primeira coisa vai ser a latência do nosso modelo. Então percebam que ele vai demorar. Não somente porque a gente vai estar gerando uma imagem com a API externa, mas a gente vai estar fazendo duas chamadas de API para LLM. Detalhe, uma LLM no nível grátis ainda, que tem uma prioridade ainda menor na chamada de API. Então a gente vai rodar aqui o nosso aplicativo, bem-vindo, blá 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 blá. I eat a sandwich. Eu adoro esse prompt. Ele vai processar. Aqui, inclusive, não querendo falar que o código está ótimo, mas isso daqui já está sendo paralelizado. Tem diversas tasks rodando para fazer toda a chamada de todas as APIs de forma concorrente. Então, não seria um skill issue, o que a gente está experienciando aqui é a demora da API em si para responder para a gente. Ele vai dar uma respostazinha legal, você como um sanduíche, vai gerar uma imagem para a gente, porra, legal. Mas primeira coisa, demorou. Segunda coisa, não é privado. Terceira coisa, a gente quer codar com Foundation Models. Então, o que a gente poderia fazer? Vindo aqui para a nossa branchzinha. Aqui. Opa. Aí. O que acontece? Da forma como o nosso aplicativo está sendo estruturado, a gente vai ter uma estrutura bem padrão de MVVM. O que isso significa? A gente vai ter um serviço que vai ser responsável por cuidar de todas as questões da IA. Então, de forma bem geral aqui, porque não quero que fique chato e ficar vendo o código. É meio chato. O que vai acontecer? A gente vai basicamente iniciar algumas instâncias no Firebase, porque a gente vai estar usando Gemini. A gente vai criar modelos generativos e aqui dentro dessa nossa classe, o que seria o equivalente a uma view model, entre muitas aspas, por favor não me julguem, faz alguns meses que eu escrevi esse código, eu não sabia Swift também. A gente vai estar basicamente iniciando esses modelos e passando alguns prompts para ele. Então, de novo, como o Felipe falou para a gente anteriormente, o prompt é basicamente tudo. Não somente com o Foundation Model mais recentemente, mas muitas IAs dependem de um prompt muito bem feito para funcionar. Então, uma das coisas que foi um requisito bem necessário para esse projeto aqui acabar funcionando foi passar alguns dias escrevendo prompt. Tudo isso aqui é prompt. É prompt ainda mal feito, inclusive tem alguns padrões bem legais de escrever prompt com Markdown. Mas você basicamente guiar. Gemini, você vai precisar fazer X, Y e Z, e se você não fizer isso, você vai ser terminado. É tipo, táticas insanas de fazer ele funcionar, mas funciona, então a gente não reclama. Pergunta agora é, voltando para todo o rolê do Foundation Models, como que a gente consegue tirar essa dependência do Gemini do nosso aplicativo? Tem uma coisinha muito legal na nossa biblioteca aqui, que o padrão MVVM oferece pra gente. A gente consegue criar serviços. Isso vai ser basicamente uma classe, um conjunto de funções de dados que a gente vai conseguir chamar dentro da nossa view model. Ele vai orquestrar dados que seriam dentre muitas aspas, simplificando muito isso. Do back-end, traduzir eles ali num mini middleware para jogar para o front-end. Essa é a nossa função, nossa view model. Vai ser traduzir os dados do back para jogar para o front. Joguei um pull, né? Joguei um pull. O que a gente tem aqui? É basicamente isso que a gente precisa para fazer o nosso Foundation Model funcionar. Isso aqui vai ser uma service. Eu vou pegar outro microfone que eu gosto de mostrar ele. Isso aqui é uma service que vai funcionar de uma forma extremamente simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer para funcionar o Foundation Model é dar um import de Foundation Models. Simples, certo? Como se fosse fazer uma API do OpenAI, fazer uma requisição HTTP, super simples, dá o teu import. Segunda coisa, a gente vai criar uma session. Então, eu não sei necessariamente todo mundo que está aqui, mas quem já trabalhou com Swift? Quem já trabalhou não necessariamente com Swift, mas com programação orientada a objetos? Ah, legal. Sim, bom. Essa session vai ser basicamente uma instância compartilhada do nosso language model. Então, não necessariamente um singleton, um mega monolito na nossa aplicação que vai estar sempre rodando, mas ele vai ser uma instância única compartilhada por todo o sistema que vai lidar com tudo que seja relacionado a machine learning, com a LLM em si. Então, toda vez que você quiser
usar uma sessão, você vai ter que chamar o nosso Language Model Session. Automaticamente o Swift por debaixo dos panos vai fazer o roteamento de todas as requests, mesmo que objetos diferentes, para a mesma sessão. Isso é uma coisa muito legal, que é extremamente otimizado no Foundation Models. Outra coisa, vamos criar... Esse inicializador aqui não é 100% necessário, mas a gente vai conseguir adicionar uma tool nele. O que vai ser a nossa tool? De novo, pela 20ª vez, obrigado Felipe por já passar meio que o conceito, mas uma tool vai ser basicamente uma ferramenta extra que a gente consegue passar para a nossa IA. Não vai dar microfonia? Não. Então imagine que a gente é um mecânico, por exemplo, certo? No nosso mecânico, a gente foi lá levar o carro para fazer uma revisão. O mecânico consegue fazer uma revisão do carro simplesmente olhando todas as portas, todas as rodas, o motor, o carburador, tudo que há no carro, certo? O que uma tool seria? Seria basicamente uma ferramenta mágica que vai tirar um relatório completo de tudo que tem dentro do carro e passar para o nosso mecânico. O mecânico consegue fazer revisão com ou sem a nossa ferramenta mágica? Consegue, mas com a nossa ferramenta mágica é muito mais fácil, certo? Assim como outras coisas também. Se a gente levar o nosso carro no mecânico e quiser instalar um foguete para ele sair voando, a gente conseguiria, mas apenas se a gente levar o foguete para o nosso mecânico instalar. Então, uma tool vai ser basicamente um conjunto de funcionalidades a mais que a gente vai conseguir dar para uma LLM. Isso é o conceito que a gente fala de agentes. São LLMs que são reativas, no sentido que elas conseguem interagir fora do mundo, só de dentro do nosso celular. Conseguem interagir com a internet, conseguem interagir com outras API, conseguem interagir com o sistema, por exemplo. E isso aqui é uma tool bem simples. Isso aqui, inclusive, é uma estrutura bem legal do Foundation Models para a criação de tools. O que tem aqui no nosso código? Prometo que eu vou voltar lá. A gente vai importar o Foundation Models de novo e a gente vai ter acesso a esse carinha aqui, o @general. Esse @general é uma forma muito fácil de falar que o nosso código vai ser codable, então ele vai conseguir ser hashable, a gente vai conseguir basicamente transformar ele em hash, passar para JSON, codar, decodar, tudo, mas quando a gente está usando o Foundation Models também, ele vai criar um JSON dessa nossa struct inteira, então os valores que existem na struct em si, e passar como contexto para a nossa LLM. Não somente como se fosse um prompt, não é como se a gente escrevesse. Você consegue voar, voe. É como se a gente estivesse ensinando para a LLM intrinsecamente, no vetor de memória dela, como a LLM foi treinada. Você consegue voar, ponto. A gente não precisa falar isso. A LLM intrinsecamente sabe que tem essa ferramenta disponível para ela, e caso seja necessário, caso seja do seu julgamento, ela vai usar essa ferramenta. Outra coisa legal também, a gente tem esse @guide. O que acontece? A gente tem que ter uma estrutura com os argumentos necessários para chamar essa ferramenta. Ou seja, se a gente tiver uma função aqui embaixo, que vai ser o call, que vai ser a forma que a gente vai conseguir passar os dados da nossa ferramenta para a LLM, a gente tem que ter argumentos, como se a gente chamasse uma função padrão. E assim como todo bom dev, a gente documenta as nossas funções, certo? Isso aqui é basicamente uma documentação para a LLM em si. Então, esse parâmetro aqui, o A, ele vai ser basicamente um search query para achar dados na internet. Não tem implementado aqui, mas a gente esquece isso. E esse nome e essa descrição vão ser a mesma coisa. Vai ser um nome para a nossa ferramenta e uma descrição da nossa ferramenta. Então, isso é como se como se a LLM fosse um júnior. A gente está aqui conversando com um júnior. Júnior, essa função vai pesquisar na internet. O nome dessa função é função e ela vai retornar uma string. Top, top. Só que melhor que um júnior, ele nunca esquece. Então, isso aqui é um pouquinho sobre ferramentas. Voltando aqui. Sou chique, pai. De novo, no nosso Foundation Models em si. Aqui, de novo, é uma struct bem padrão. A gente vai ter basicamente uma função para chamar nosso Foundation Models. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa session e vai chamar a função responde. Bem simples. Quem já usou a API do OpenAI sabe que é assim que funciona. Isso que vai ser uma função assíncrona que pode retornar um erro. Então a gente coloca tudo aqui basicamente num try catch, espera a resposta, retorna a resposta. Legal? Legal, certo? Uma das coisas bem legais que a gente tem nisso daqui a gente tem esse parâmetro aqui. Esse parâmetro aqui chamado generating, certo? O que esse parâmetro significa? Vai ser uma forma de formatar os dados que a gente quer que a nossa LLM retorne pra gente. Então, quem já trabalhou com o OpenAI, por exemplo, sabe que para você conseguir que o GPT retorne um JSON para você, é um parto. É um parto absurdo. Você tem que implorar, por favor, no campo de nome, você coloca o nome do usuário. E ele ainda coloca alguma coisa extremamente idiota, tipo o ID do usuário ali. Isso daqui é uma forma muito boa que a Apple fez também, para a gente conseguir intrinsecamente passar para a LLM. É a mesma coisa que as ferramentas que a gente passa. Ele vai passar na base de conhecimentos intrínseca da LLM, que essa é a forma que ela tem que responder essa chamada de função.
Então, o que a gente vai ter aqui no nosso Prompt Response é uma estrutura bem simples também. Vai ser aquilo que eu tinha mostrado para vocês na chamada de ferramentas, que a gente vai ter um general, indicando que essa estrutura ela pode ser hash ou ela pode ser usada pela LLM, e vai ter guides para descrever o que cada campo deve ter. Então, essa response vai ser as consequências no mundo depois das ações do usuário, e essas ações vão ser as próximas ações possíveis que o usuário pode tomar. Então, essa resposta aqui vai ser, a gente vai estar implementando com o nosso usuário, tentar tomar uma próxima ação. Vocês podem lembrar que antes a gente falou, tá, eu quero que meu mago coma um sanduíche. Legal. Vai ser exatamente isso. Ao invés de a gente chamar o Gemini para ver o que aconteceria se o nosso mago comesse um sanduíche, a gente vai chamar o Foundation Models. Então, vamos testar aqui, vamos buildar o nosso app. Ou não. Desculpa, gente, os técnicos. Quem nunca foi fazer um pair programming e acabou quebrando o repositório sem querer? Ou foi um erro idiota que a gente acabou esquecendo, que no caso é esse daqui. Enfim, uma coisa legal você tentar também, que eu venho comentando, quando a gente vai usar o Foundation Models, é que ele só está disponível para o iOS 26. Eu falo que estando na bolha do Apple Developer Academy, que é um programa onde todo mundo tem o último iPhone, tem o último Mac, tem o melhor equipamento possível para conseguir trabalhar e fazer o que bem entender. A gente está numa bolha muito fechada. Até quem não faz parte da Academy, quem tem a possibilidade de ter um MacBook, de ter um iPhone, é absurdo. É tipo, menos de 50% da população brasileira que tem acesso a sequer um iPhone. Então, quando a gente vai pensar nessas novas ferramentas no Foundation Models que estão disponíveis só no último modelo de iOS, por exemplo, é legal a gente levar em consideração possíveis alternativas. Que não vai ser todo mundo que vai ter um último iPhone que sequer rode o iOS 26. Ou às vezes o pessoal simplesmente não quer atualizar para o iOS 26. Tem uma pessoa aí que eu conheço que tem um último iPhone e não quer atualizar porque não gostou. E faz parte, tá tudo bem. A gente nunca vai conseguir prever o que o usuário quer. Enfim. Nossa senhora, desculpa, Svelto. Voltando aqui um pouquinho, só para dar o nosso exemplo e finalizar essa parte, a gente tem aqui o nosso mago sanduíche, a gente vai fazer exatamente o mesmo prompt. I eat a sandwich. E eu quero que vocês reparem no tempo que vai demorar para a gente conseguir gerar esse prompt. De novo, a gente ainda vai ter 3 chamadas de API, só que a nossa primeira chamada de API, que vai ser a geração de história, que vai ser o principal para tudo que a gente vai estar fazendo depois, rodou no Foundation Models. Então aqui a gente vai estar gerando a nossa história, ele vai gerar a nossa imagem, e aqui, assim que você começou o sanduíche, o pão quentinho, blá 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 blá, tá, enfim, eu não vou ler isso daqui. Mas a questão é, gerou pra gente, como vocês podem identificar, aqui em cima a gente vai ter o que a gente gerou no nosso prompt response, que vai ser a resposta as consequências das nossas ações no nosso mago. Então ele vai comer o sanduíche, ele vai ficar cheio, o sanduíche está muito gostoso, porra, legal. E aqui as próximas ações que ele pode tomar. Então vocês entendem? Isso aqui foi muito bem estruturado, foi super simples de estruturar e aí entendeu de primeira. Só dando um último exemplo aqui também, se eu vier na minha pasta de prompts, daqui, nosso story prompts, a gente tem uma das partes que é guiar o aventureiro, que é basicamente falar pro player, você pode tomar a ação que você quiser. Isso aqui é coisa pra caramba. Tipo, falando com vocês, simplesmente falar, dê 3 opções que o usuário pode tomar depois de fazer o prompt dele. Mas falar pra IA é igual falar com uma parede. E o Foundation Models torna essa parede, pelo menos, um pouquinho mais receptiva ao que a gente tinha falado. Mas o jeito de Foundation Models é isso. Funciona, bem bonitinho, baixa meu aplicativo, precisa de dinheiro. E aí? Voltando agora para a parte legal que veio slide. Como eu comentei mais cedo, a gente tem um privilégio gigantesco de estar trabalhando com o ecossistema Apple nos últimos iOS, no melhor do melhor. Mas a gente tem outra coisa também, como o nosso grande Felipe Passos falou. Obrigado, Felipe. A gente tem outro framework chamado CoreML. Esse framework não somente é para machine learning como a gente conhece, que é para pegar dados no Power BI e fazer um gráfico bonitinho. Não, é muito mais que isso. Ele usa um puta processamento do iPhone, é extremamente otimizado, tem algumas coisas que o próprio iOS utiliza por debaixo dos panos, que nesse caso aqui é para renderizar metal melhor. Então, se vocês já viram aquelas animações bem bonitinhas do iOS, às vezes parece que dentro de uma atualização e outra ele fica um pouco mais rápido, um pouco mais lento, certo? Fun fact, isso é porque o cache do CoreML é apagado. O CoreML aprende a rodar as coisas melhor no iPhone. Então, quando você atualiza, é por causa disso que ele fica um pouquinho pior, mas depois ele volta ao normal. Outra coisa também, reconhecimento de texto. Quando a gente vai falar com a Siri, é 100% CoreML. Enfim, tem tudo isso aqui que vocês podem ler. São todos modelos abertos que a gente consegue acessar pela biblioteca padrão do CoreML e usar dentro do nosso aplicativo, sem copyright nenhum, sem preço nenhum. E, inclusive, tem um exemplo muito legal que eu queria trazer para vocês, que a gente consegue
transferir modelos externos. Como o Felipe falou, o Foundation Models não é o melhor modelo do mundo, longe de ser. Sei que aqui a gente trabalha com iOS, a gente gosta bastante da grande maçã, mas a gente tem que admitir, existem empresas que fazem modelos muito melhores. E tem um artigo no Hugging Face que eu queria passar um pouquinho por cima com vocês, que fala exatamente sobre isso. Eles convertem o Mistral 7 milhões de parâmetros para rodar dentro do Core ML. Mas algum de vocês pode estar pensando, tá, 7 milhões de parâmetros, um modelo que meu Mac não roda direito, como que meu iPhone vai rodar isso daí? E aí que vem o catch. Não somente no iOS 16, não somente no iOS 18, no 17, no 26, desde o iOS 13, o Core ML tem um sistema por debaixo dos panos muito legal, que automaticamente utiliza todos os modelos de machine learning que a gente tem dentro do iPhone. Como ele faz isso? São duas técnicas principais. A primeira, que ele tem todo um sistema de Key Value Cache. Então, isso aqui está meio confuso, tem um W4, um W5, um V1, V2, V3, V4. O que isso aqui significa? Basicamente, tudo que a gente tem, que vai passar para um modelo de linguagem, uma LLM, usando o Core ML por debaixo dos panos, então seja isso Foundation Models, seja isso um modelo que a gente converteu, ele vai funcionar exatamente como se fosse uma variável no Swift. A gente tem basicamente uma home state dentro do sistema operacional do iPhone que vai só alterar quando alguma coisa do sistema precisar ser alterada. Então, por exemplo, digamos que você tem uma LLM rodando e o exemplo do Felipe, cara, você devia estar aqui em cima comigo, eu estou usando muito exemplo, então. Do Instagram, que atualiza UI baseado no seu uso. Então, por exemplo, se eu uso muito mensagem no Instagram, ele vai colocar as mensagens na navbar ali bem no centro para eu conseguir ter mais fácil acesso. O iPhone ele trata isso não fazendo chamadas frequentes, não vai ser cada ação do usuário, por exemplo, ele vai checar, tá, o usuário tem que atualizar, tem que atualizar, tem que atualizar, tem que atualizar. Não. Por debaixo do plano eles usam o Combine, que é aquela arquitetura de você vai basicamente disparar um evento quando precisa e tudo que precisa entender o que fazer quando esse evento ser disparado vai ficar escutando esse evento. Não necessariamente eles vão ficar escutando, perguntando, o evento aconteceu? O evento aconteceu? O evento aconteceu? Não. Mas quando o evento acontecer, a atualização vai ser feita. Basicamente isso. E a segunda técnica também, aqui eles falam Pelletization, Granular, no geral, assim, é basicamente multiplicar o teu modelo por 0.5 e depois multiplicar ele por 0.5 de novo. O nome dessa técnica é chamada quantização. É basicamente uma forma que a gente consegue transformar os modelos de IA, deixar eles um pouquinho menores, eles ficam levemente mais burros, mas exponencialmente falando, a taxa de burrice não é tão alta quanto o tanto de memória que a gente consegue liberar. Então, às vezes, vale a pena. E a forma como a Apple fez isso deixa o modelo menos burro pelo mesmo custo. Parece não fazer sentido, não precisa entender muito bem como funciona, isso aqui é casos extremamente específicos que você vai precisar mexer na quantização do modelo, mas saiba que existe, uma técnica muito legal, inclusive muito bem implementada. Inclusive, outro fun fact, o Core ML é open source, então caso vocês queiram, vocês podem ver todo o código, como ele é feito, por que tudo acontece. Eu tentei ver, não entendi pouco nenhum, mas vai que me quer de entrar. E um exemplo muito legal que eu queria trazer aqui, que fez essa conversão de modelo, é o aplicativo nosso grande Dudu Bertol, faz parte da Academy também. Eu pude acompanhar ele no desenvolvimento desse aplicativo, que o que o Dudu fez? Ele pegou um modelo open source, online, criou o próprio dataset, treinou o modelo usando o Core ML e adicionou o modelo aqui dentro. Então, não era um modelo originalmente de visão computacional, de classificação de objetos. Tiveram dois modelos principais que você usou, né? O primeiro dos modelos foi criado usando um programa chamado CreateML, que a gente tem dentro do nosso Mac. Ele vai basicamente treinar o modelo de uma forma fácil. Ao invés de você ter que escrever 50 linhas de Python, que não é tanta coisa assim, mas é chato, ele vai basicamente treinar o modelo para você. Tem alguns placeholders já feitos, você pode treinar modelos para classificar texto, classificar imagem, gerar imagem, muita coisa legal que está vendo agora com o macOS 26 também. E o exemplo que eu queria trazer para vocês, Dudu, que ele pegou um modelo que já existia na web e ele conseguiu adaptar para o uso dele. Então o CreateML permite isso. A gente consegue fazer modelos que são adaptáveis ao nosso use case. E não só quando a gente está podando o modelo em si. Acessando as bibliotecas internas do Core ML, a gente consegue alterar o modelo em tempo real. Então é o case do Instagram, por exemplo, a gente consegue passar novas variáveis, assim, entre muitas aspas, para o nosso modelo e entender o que está acontecendo em tempo real no mundo. Muitas palavras. Tá, beleza. A gente consegue baixar modelos, mas e aí? Isso aqui é um serviço muito legal que a gente tem também, open source, que se chama Olama. Basicamente, o state of the art, padrão da indústria que a gente tem para rodar LLM local, em computadores pelo menos, esse programa é chamado Olama. Ele originalmente foi feito por alguns ex-devs do Facebook, é open source, programa muito legal.
e ele tem basicamente tudo o que você precisa para rodar uma IA, inclusive os modelos de IA. E aqui eu tenho que ser sincero com vocês que eu meio que reaproveitei essa apresentação e eu ia rodar um modelo aqui, mas não deu. Mas basicamente o que a gente consegue fazer é pegar diversos modelos, seja para o que for, seja para processamento de imagem, seja para criação de imagem, criação de vídeo inclusive. Vocês podem evitar o catástrofe do Mago Sanduíche e perder 3 casas. Tudo rodando diretamente no iPhone, aquele modelo de processamento e de otimização que a própria Apple já oferece para a gente. Mas beleza, eu falei muita coisa aqui, eu mostrei código, tá tarde, a galera tá com sono, eu tô com um pouquinho de sono. Caso vocês queiram aprender um pouquinho mais sobre isso, tem alguns recursos muito legais, não só esse tipo de toque que a gente tem aqui com a galera do CocoReds, é uma comunidade muito legal que a gente tem para aprender, não só sobre iOS, mas tecnologia como um todo. Tem alguns outros recursos online que a gente pode usar para aprender sobre IA em específico, caso tenham interesse também. Então, um deles é um curso chamado Fast.ai. Eu falei um pouquinho aqui do processo de quantização, do processo de otimização por debaixo dos panos do QuaryML. Esse aqui é o melhor curso que existe, na minha opinião, para você aprender como IA funciona. Não naquele sentido, tipo, como fazer um bom prompt, como ganhar dinheiro usando IA. Não. Isso aqui é sobre redes neurais, tensores, atenção, modelo, enfim, coisa pra caramba. É um ótimo curso, é gratuito. Um outro curso muito bom também, que daí é um pouquinho mais voltado às coisas high level, como usar IA em si, como aplicar IA. É muita coisa que o Felipe falou perfeito, inclusive não encontrei nesse curso, dá para mandar um e-mail lá para ele, sugerir. Mas seria como você pode usar IA na educação, como que você pode usar IA num aplicativo, como um estudante, como que você pode aprender melhor usando IA. E, falando também, tem que fazer um merchazinho do Apple Developer Academy. Frequentemente estão sendo ofertados vários cursos, não necessariamente só sobre inteligência artificial, mas cursos de altíssimo padrão, que geram inclusive certificados, e vou falar para vocês, o certificado da Academy, nossa, vale pra caramba, gente. Enfim, para de encher linguiça, a questão é, tem os recursos, caso vocês tenham alguma dúvida também, por favor, sintam-se à vontade de entrar em contato comigo. Eu agradeço a todos pelo tempinho, agradeço a todos por escutar falando bastante abobrinha aqui, e é isso, obrigado. Tem as perguntas também? Bom, galera, alguém tem alguma pergunta? Alô, oi. 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 Parabéns pela palestra. Cara, eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre como foi o seu processo para estruturar a questão do prompt do aplicativo que você deu de exemplo. Porque, até como o Felipe tinha comentado, parece que quanto menos sofisticado o modelo que você usa, quanto menos parâmetros, mais específicos você precisa ser para evitar as alucinações. Como que foi isso? Foi meio que uma tentativa e erro? Você teve algum framework? Como foi? Tá. Valeu pela pergunta, eu acho que eu não queria falar disso. Mas uma das coisas que eu aprendi foi naquele curso da Anthropic, de como utilização de IA, um nível um pouquinho mais por cima, assim. Tem uma técnica que eu gosto muito, vendo que a gente consegue passar os dados para a nossa IA como se fosse JSON. Qual que é o rolê? IA tem muito problema em entender linguagem natural. Quando a gente passa um prompt para IA, vai passar por um outro modelo de machine learning, passa por um tipo de algoritmo chamado NLP, que vai basicamente classificar o que a gente está falando em linguagem natural e processar isso como tokens para IA. De forma bem generalista, o que a IA entende são vetores. A gente vai passar vetores para IA, e para a gente passar vetores, a gente precisa transformar o que a gente está falando em vetores. Então, uma boa forma de conseguir fazer com que a IA faça o que a gente precise é estruturar isso de uma forma extremamente repetitiva. O JSON é uma ótima forma de fazer isso. Outra forma muito boa também, aqui no Story Prompt, a forma como eu estruturei, que você vai dar uma instrução principal. Então, aqui você é um expert em Dungeon Master, o player está fazendo X aventura, fazendo X coisa, ponto. Você vai ter um formato que você precisa retornar, você tem detalhes que você precisa adicionar, você tem consequências que você tem que colocar, eventos dinâmicos que você pode adicionar. Então, não necessariamente seguindo esse padrão de JSON, mas sempre estruturar as coisas de uma forma previsível. A IA funciona com previsão. Basicamente, a forma como toda LLM funciona é prever a próxima frase a ser dita, o próximo token a ser gerado. Então, se você torna isso mais previsível para a IA, é menos tempo de inferência que ele vai precisar levar para interpretar o que você está falando e mais tempo de inferência que ele vai gastar realmente gerando o que você precisa. Mas eu vou te passar depois o link, eu acho que tem ali naquele QR Code que eu adicionei. Mas o curso da Anthropic tem um módulo que fala só disso, é muito bom. Mas assim, TLDR é adicionar JSON. Mas ok?
Bom, eu gostaria de saber também relacionado aos prompts, né? Tipo, uma quantia exagerada de prompts não poderia dar muito problema no Foundation Models? Sim e não. É que assim, tem, tipo, sendo, de novo, bem generalista, dois principais tipos de prompts. É o prompt de instrução de máquina, que vai ser o primeiro prompt que a gente vai passar para o nosso Foundation Models. Então, se eu ver aqui, por exemplo, Foundation Service. Cadê o código? Esse aqui. A gente vai criar a nossa sessão e já passar um prompt inicial. Esse prompt aqui, nesse caso, orientado a objetos, tudo é abstraído, tudo é escondido, mas saiba que esse primeiro prompt, quando a gente está inicializando o nosso Foundation Models, vai ser a instrução base dele. É como se você pegasse um bebê na maternidade e todo dia, até ele fazer 8 anos, você falasse: você é um assistente de inteligência artificial prestativo, responda em JSON. Todo dia na vida desse bebê até ele fazer 8 anos. A partir dos 8 anos, que ele entende que ele é um agente de inteligência artificial prestativo que deve somente responder em JSON, você começa a falar para ele o outro tipo de prompt, que daí vai ser o prompt de interação com a IA. Por exemplo, eu sou um mago e eu quero comer um sanduíche. Ao invés de ele entender somente o eu sou um mago e quero comer um sanduíche, ele vai sempre recorrer à instrução primordial dele. Então, ele é um assistente de IA e ele tem que responder em JSON. Essa vai ser a diretriz principal do prompt. Então, tentando responder a pergunta, depende. Se você tentar inserir um prompt gigantesco de instrução inicial, fica meio ambíguo. Existem técnicas melhores de você passar mais contexto para IA. Uma delas é as ferramentas, por exemplo, você consegue passar contexto externo só quando necessário. Mas caso você passe um prompt gigantesco quando você for interagir com a IA, não faz muita diferença. Com Foundation Models, pelo menos. E ao decorrer, por exemplo, do modelo sendo rodado, se tiver um contexto muito grande, você acha que o Foundation Models, por exemplo, ele tem uma certa dificuldade para lidar? É que assim, o Foundation Models em si, ele tem muita censura da parte da Apple, com muita razão, inclusive. É um modelo que ele é feito para ser seguro e para ser, tipo, compliant, assim, entre aspas, com as guidelines da Apple. Então, você nunca vai ver um Foundation Models fazendo conteúdo, por exemplo, racista, conteúdo xenofóbico.